Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos continuar um pouco a nossa conversa sobre a divisão entre números inteiros. No primeiro vídeo desse assunto, nós falamos um pouquinho sobre o procedimento que nós estamos habituados a fazer para calcular a divisão entre dois números inteiros. Nós abstraímos esse processo num algoritmo. Okay? O algoritmo que nós chegamos foi esse definido por esses 5 passos. Okay? Esse algoritmo usa-se de 3 estruturas de dados. Um registrador divisor de 64 bits, um registrador quociente de 32 bits e um registrador resto de 64 bits. No final do algoritmo, o quociente tem o valor da divisão e o resto tem o valor do resto da divisão. Ok? Agora o objetivo nesse vídeo é que nós pensemos se há alguma otimização que nós podemos fazer nesse algoritmo. A primeira coisa que vocês têm que pensar é a seguinte: será realmente necessária a existência desse registrador divisor de 64 bits? Será que não podia ser um registrador de 32 bits, similarmente ao que nós fizemos lá na multiplicação? E a resposta é sim, ok? A gente tem que notar o seguinte: nessa versão do algoritmo, metade dos bits do divisor são sempre nulos. De fato, o divisor tem 64 bits, ele armazena apenas um número de 32. Começa na porção mais significativa e vai se deslocando para a porção menos significativa. Então sempre vai ter ali metade dos bits que vão ser zeros, metade dos bits uma parte antes, uma parte depois do divisor, que fica caminhando entre o registrador, tá joia? Então a gente não precisa desse registrador de 64 bits, a gente consegue fazer alguma coisa alternativa aí que a gente vai pensar agora. E o que a gente também tem que observar é o seguinte: quando o divisor está na parte mais significativa do registrador de 64 bits e o meu dividendo está na parte menos significativa do registrador resto, quando eu faço a diferença entre os dois, isso nunca vai dar um número positivo, tá ok? Porque a parte mais significativa do registrador resto sempre tem zero. Então eu estou fazendo zero menos um número positivo. Então isso nunca vai produzir um. Então a gente não precisaria desse primeiro passo também, a gente podia se livrar das 33 iterações e fazer apenas 32, tá ok? Então a gente vai pensar no seguinte: primeiro a gente quer utilizar o divisor com 32 bits. Se eu deslocava o divisor à direita, o que eu posso fazer agora? Eu posso deslocar o meu resto à esquerda. Então o meu resto ele ficava ali paradinho, tá ok? Agora o que eu vou fazer? Sempre que eu operar com o resto, depois eu dou um deslocamento com ele à esquerda. E o meu divisor, eu vou operar sempre com a porção mais significativa do registrador resto. Porque daí eu vou estar simulando justamente aquele efeito, dividendo, divisor, e vou fazendo a minha conta, né, ganhando dígitos do meu dividendo. Eu vou fazendo sempre a diferença entre os dígitos que eu estou ganhando do meu dividendo com o divisor, tá ok? Agora o meu divisor permanece parado e o meu resto que é deslocado. Tá joia? Então a gente vai ter esse algoritmo aí, que se usa então agora de dois registradores de 32 bits, um para o divisor e outro para o quociente, e um registrador para o resto, ok? Então só para a gente fixar ideias, esse algoritmo ele é idêntico ao anterior. A única coisa que muda é que agora eu não preciso mais mexer com o registrador do divisor, tá ok? Então eu salvo o dividendo na parte menos significativa do resto, que eu já fazia isso. E agora a gente começa fazendo um deslocamento à esquerda de um bit no resto, que é aquele primeiro deslocamento que eu mencionei, que não é necessário, né? Que a gente nunca vai ganhar o dígito 1 na primeira iteração, então eu faço esse primeiro deslocamento para ter chances de eu ganhar o dígito 1. E aí agora eu opero o meu dividendo, desculpa, eu opero o meu divisor com a parte mais significativa do meu registrador resto. Então é isso que eu estou expressando aqui no passo 3 do algoritmo. Eu estou operando com a parte mais significativa, com os 32 bits mais significativos do registrador resto. Essa notação que eu utilizo aqui, eu estou considerando que o meu registrador resto é como se fosse um vetor aí, numerado de 0 até 63. Ok? Então eu estou dizendo que eu estou operando com os 32 bits que vão de 32 até 63. Tá ok? E aí depois a gente faz os mesmos deslocamentos, a mesma lógica. Tá ok? Então vamos fazer esse exemplo aí com 7 dividido por 2, da mesma forma que nós fizemos com o algoritmo anterior, e vamos ver o que a gente obtém. Nós queremos agora calcular 7 dividido por 2, ok? Agora, como o meu registrador divisor permanece intacto, eu vou simplesmente anotar o valor dele aqui, ok? E vou fazer a mesma tabelinha que nós fizemos para o outro exemplo. Então, iteração, o que eu tenho no registrador quociente e no registrador resto. Então, na iteração 0, o que eu faço? Eu salvo no quociente
0, inicializo ele com 0, e no resto eu salvo o meu dividendo na porção menos significativa e dou um shift à direita, ok? Então é isso que o algoritmo está pedindo. Certo? Na primeira iteração, o que nós fazemos? Nós fazemos a diferença entre o divisor e a porção mais significativa do resto. Tá joia? Essa diferença, nesse caso, vai dar isso daqui. Ok? Então, isso daqui é menor que 0. Tá joia? Então, eu mantenho o meu valor do meu quociente e restauro o valor do meu resto. Ok? Restauro o valor do meu resto e dou um shift à esquerda no meu resto, né? Então, eu restauro o valor do resto e dou um shift à esquerda no meu resto. Então, essa foi a nossa primeira iteração. Na segunda iteração, então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer a diferença aqui com o divisor. Tá ok? Então, nesse caso aqui vai dar 1, 1, 1, 1, que é menor que 0. Tá ok? Então, eu mantenho o meu quociente como está. Restauro o valor do meu resto e dou um shift à esquerda no meu resto. Com isso, eu terminei a segunda iteração. Agora, vamos à terceira iteração. Na terceira iteração, novamente eu calculo a diferença da porção mais significativa do meu resto com o divisor. Agora vai dar certo, vai dar um número positivo. Ok? Como deu um número positivo, eu desloco o meu quociente à esquerda e coloco 1 no bit menos significativo. E desloco o meu resto à esquerda. Ok? E vamos para a última iteração. Então, na última iteração, novamente eu começo fazendo a diferença entre o divisor e a porção mais significativa do nosso resto. Essa diferença vai dar positiva novamente. Maravilha. Então, eu desloco o meu quociente à esquerda e coloco 1 no bit menos significativo e mantenho o resto. Então, aqui nós vamos ter o nosso quociente, 3, e o nosso resto agora vai estar na porção mais significativa do registrador resto, que é 1. Então, de fato, 7 dividido por 2 é igual a 3 com o resto. Agora, uma última otimização que dá para a gente fazer nesse algoritmo é o seguinte. Reparem que nós damos aqui shifts à esquerda, tanto no registrador resto, quanto no registrador quociente, tá ok? E reparem também que o nosso registrador resto, ao longo da operação, das iterações, ele vai ganhando aqui os zeros menos significativos que ele vai ganhando, né? Ele não perde mais, e esses zeros menos significativos aqui não são usados para nada, né? Veja que ele vai ganhando esses zeros aqui, ele nunca mais perde, né? Então, a última otimização que a gente faz nesse algoritmo é fazer com que essa parte menos significativa do resto receba o quociente, porque o quociente ele também cresce dessa forma, né? Ele vai aparecendo os dígitos menos significativos aí a cada iteração, da mesma forma que vai aparecendo os zeros no resto, tá ok? Só que quando eu faço essa otimização, o que vai acabar acontecendo? Eu faço um deslocamento à esquerda no resto, antes de começar, e aí se eu jogar o quociente no resto, eu vou fazer um deslocamento à esquerda no resto a cada iteração, tá joia? Então eu vou acabar dando um deslocamento a mais no resto. Então, para eu consertar esse problema, antes de terminar o algoritmo, eu tenho que dar um shift à direita na porção mais significativa do resto, ok? Então, essa é a otimização que nós vamos fazer, tá joia? E nós vamos chegar nesse algoritmo, que ele é bem parecido, então, com o segundo algoritmo. Tá ok? A única coisa que muda é que agora eu faço um deslocamento à esquerda de um bit no resto, antes de começar. A minha iteração, ela sempre vai começar agora no passo 3. E veja que aqui eu faço o deslocamento à esquerda de um bit no resto. Tá ok? Toda a iteração, tá joia? Ou eu faço antes de operar, ou eu faço depois de operar. Mas eu sempre faço um deslocamento de um bit à esquerda no resto. Como eu fiz esse deslocamento no início, e como eu faço esses deslocamentos a cada iteração, quando eu termino aqui o meu algoritmo no passo 5, antes de terminar, eu faço um deslocamento à direita nos 32 bits mais significativos do resto, para poder corrigir o resultado. Ok? E aí com esse algoritmo eu obtenho uma coisa melhor ainda, que eu não preciso mais do registrador para o quociente. Eu preciso apenas armazenar o divisor, e agora quando eu termino o meu algoritmo, eu tenho o resto na parte mais significativa do registrador R,
e eu tenho o quociente na parte menos significativa. Então, para a gente fixar a ideia, vamos rodar o mesmo exemplo com esse algoritmo. Ok? Então, vamos lá. Novamente, 7 dividido por 2. Ok? Então, eu vou ter as minhas iterações e eu vou marcar aqui apenas o que está acontecendo no registrador resto. Tá ok? Então, o que eu faço agora na minha inicialização? Eu salvo o meu dividendo na parte menos significativa do resto. Tá? O meu divisor já está salvo lá no registrador à parte. Tá joia? Então, na primeira iteração, eu salvo o dividendo na parte menos significativa do resto. Tá ok? E dou um shift à direita no resto, para começar. Tá ok? Muito bem, então na primeira iteração, o que eu vou fazer é calcular a diferença do meu divisor com a porção mais significativa do resto, tá ok? Então aqui no nosso exemplo, essa vai ser a diferença. É negativa, então deu errado, tá joia? Então eu desloco o meu resto. Eu restauro o meu resto primeiro, então eu restauro o valor que estava. E agora eu desloco ele um bit à esquerda, ok? E mantenho o bit menos significativo como sendo 0. Ok? Porque agora o meu bit menos significativo já é parte do quociente. Ok? Muito bem. Na segunda iteração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui a diferença com o divisor. Isso daqui vai dar 1, que é negativo. Então eu restauro o meu valor do resto. E dou um shift à esquerda, mantendo o bit menos significativo como sendo 0. Ok? Agora, na terceira iteração, novamente eu faço a diferença. Agora vai dar certo a minha diferença aqui. Ok? Então eu dou um shift à esquerda. E o último bit, o bit menos significativo, eu coloco agora como sendo 1. Ok? Novamente, agora eu calculo a diferença. E eu dou um bit. Agora a diferença deu um valor positivo novamente. Então eu dou um deslocamento de um bit à esquerda. E coloco o bit menos significativo do resto como sendo 1. Ok? Aí aqui aconteceu o fenômeno que eu comentei com vocês, que eu ganhei um shift a mais aqui na porção mais significativa, porque o resto tinha que ser 1, né? Então eu tenho que fazer, sempre eu tenho que fazer essa correção aqui, eu tenho que dar um shift à direita, na parte mais significativa do resto, a menos significativa eu mantenho como está, ok? E aqui eu obtive, então, o resto, e aqui eu obtive o quociente, ok? Então esse é o melhor algoritmo que nós temos de divisão. Então se nós fôssemos implementar à mão esse algoritmo, seria seguindo esses passos, tá ok? Quando a gente vai fazer a divisão de inteiros com sinal, o que a gente faz? Então a gente salva o sinal dos operandos, ok? Transforma-os em números positivos, segue esse algoritmo que nós acabamos de ver, e aí no final a gente ajusta o sinal dos resultados. Então o resto, ele tem sempre que ter o mesmo sinal que o dividendo, okay? Que tinha lá originalmente. E a gente nega o quociente se os sinais entre divisor e dividendo eram diferentes. Okay? Então, por exemplo, se eu fizer menos 7 dividido por 2, ok? Então isso vai dar... Aí quando eu aplico o algoritmo, eu transformo todo mundo em positivo, então isso vai dar 3 com o resto 1. Então o primeiro ajuste que eu faço é, o resto tem que ter o mesmo sinal que o dividendo, então o resto vai ser negativo. E o quociente vai ser negado se o sinal entre dos operandos eram diferentes. Então nesse exemplo são diferentes os sinais dos operandos, portanto eu também nego o valor do quociente.